questão 4 é uma questão do Enem 2018, da segunda aplicação, e ela nos diz o seguinte: o índice de massa corporal, o IMC, de uma pessoa é definido como o quociente entre a massa dessa pessoa, medida em quilogramas, e o quadrado da sua altura, medida em metros. Lembrando que o quociente é o resultado da divisão, então o IMC é o resultado da divisão entre a massa dessa pessoa e a altura elevada ao quadrado. Depois nos diz que esse índice é usado como parâmetro para verificar se o indivíduo está ou não acima do peso ideal para a sua altura. Durante o ano de 2011, uma pessoa foi acompanhada por um nutricionista e passou por um processo de reeducação alimentar. O gráfico indica a variação mensal do IMC dessa pessoa durante o referido período. Para avaliar o sucesso do tratamento, o nutricionista vai analisar as medidas estatísticas referentes à variação do IMC. De acordo com o gráfico, podemos concluir que a mediana da variação mensal do IMC dessa pessoa é igual a... Temos aqui 27,40 no item A, 27,55, 27,70, 28,75 ou 28,45. Pessoal, organizando aqui, para ter um pouco mais de espaço, precisamos lembrar que em cada mês do ano, vocês podem observar aqui no eixo horizontal do gráfico, que tem aqui referente aos meses, o paciente ele teve o seu IMC calculado e ele foi variando. Então, o exercício ele quer que você calcule a mediana de acordo com a variação mensal do IMC. Então, a primeira informação referente ao IMC foi lá no mês de janeiro, e foi referente a 29,5. A segunda, no mês de fevereiro, foi 27,7. A terceira, que está aqui referente a março, olha para o eixo vertical, que é o eixo referente ao IMC, corresponde a 27,1. Então, o mês de abril foi 27,4. O mês de maio, se você olhar, foi 28,3. O mês de junho, 28,6. O mês de julho, 27,7. O mês de agosto, 27,4. O mês de setembro caiu mais um pouco, 26,5. O mês de outubro, 26,2. O mês de novembro, 27,1. E o mês de dezembro, 27,4. Com base nesses dados que vocês precisariam levantar inicialmente, aí você calcula a mediana. Para calcular a mediana, é preciso organizar esses dados, seja em ordem crescente ou em ordem decrescente. Como é uma medida de tendência central, nesse caso, ela vai ser aquela informação que estiver exatamente no meio. Então, aqui, como nós temos 12 dados no nosso conjunto de dados, ele não vai ter um valor específico central, ele vai ter dois valores. Mas nesse caso, quando os valores são iguais, nós não precisamos calcular a média para determinar a mediana. Nós simplesmente determinamos que a mediana desse conjunto de dados é 27,4. Até porque se você calcular a média entre 27,4 e 27,4, vai ser 27,4. Você soma os dois e divide por 2. Não faria sentido. Então, essa é a resolução dessa atividade. Algumas pessoas podem embolar um pouco na hora de definir qual é o conjunto de dados a ser analisado, mas acredito eu que a ideia de mediana, como uma medida de tendência central, está bem tranquila. Coloca em ordem crescente ou decrescente, e aí você localiza aquele elemento do conjunto que está exatamente no meio. Se uma quantidade ímpar de dados, vai ser aquele conjunto que tiver no meio. 5 para lá, 5 para cá, e aí você coloca aquele que está no meio, se fosse 11 dados. Mas como é 12, não vai ter esse elemento. Se fosse 13, teria. Então, quando for um número par, vão ter dois elementos. Se eles não forem iguais, você calcula a média entre os dois e determina a mediana.